Olá, meu nome é Bárbara Poli, sou estudante de medicina da URGS e vou falar um pouquinho sobre hepatite B. O que é a hepatite B? Também conhecida como HBV, é um vírus da família Hepadinaviríade. É um vírus envelopado e possui DNA de fita parcialmente dupla circular. Ele também possui antígenos como o HBsAg, que é um antígeno do envelope, que quando ele é encontrado no sangue, ele sinaliza que está ocorrendo uma multiplicação viral. Já o HBcAg é uma proteína do capsídeo que não é encontrada no sangue. E o HBeAg é uma proteína não estrutural que também, quando estiver no sangue, vai sinalizar uma multiplicação viral em alta. A hepatite B afeta principalmente o fígado e, em concentrações menores, o rim e o pâncreas, e afeta principalmente humanos e chimpanzés. Agora, entrando um pouquinho na replicação do vírus, de como ela ocorre, então o vírus chega nos hepatócitos, vão se fixar nele, vão entrar na célula, vai ocorrer o desnudamento e a parte genética vai se dirigir ao núcleo. No núcleo, a DNA polimerase vai converter o DNA viral em cccDNA, que vai ser molde para o RNA mensageiro e para o pré-genoma. O pré-genoma vai então sair desse núcleo, vai adquirir um capsídeo e vai passar pela transcriptase reversa. Lá, ele vai adquirir então uma fita de DNA negativa. Essa fita de DNA negativa serve de molde para a síntese da positiva, só que a positiva vai ser incompleta. Por isso, ele é um vírus de DNA de fita parcialmente dupla, porque a positiva estará incompleta. Logo, então, o vírus vai adquirir um envelope e vai sair da célula por exocitose. Agora, entrando um pouquinho sobre a epidemiologia desse vírus, então a transmissão se dá pelo sangue, portanto via sexual, parenteral ou perinatal. Aqui nesse gráfico dá para ver as maiores incidências de hepatite B dependendo do caso da transmissão, ou seja, em azul, mais claro, a porcentagem de transmissão sexual é a maior, em amarelo a transfuncional, uso de drogas injetáveis, compartimento de agulhas, etc. Em vermelhinho, a transmissão vertical da mãe para o filho, a mãe portadora de hepatite B crônica, acidentes de trabalho, hemodiálise, entre outros. Aqui é uma tabela com os grupos de alto risco para a infecção do vírus da hepatite B. Então, pessoas de regiões endêmicas, bebês portadores de mãe de hepatite crônica, usuários de drogas intravenosas. Essas são as pessoas que têm maior chance de adquirir hepatite B por causa do contato sanguíneo. E também profissionais da saúde que têm contato com agulhas e pode ocorrer algum acidente e acabar se furando, também correm risco. Agora, comparado às outras hepatites, a hepatite B sempre se manteve alta, como dá para ver nesse primeiro gráfico, mas em 2014 teve um surto maior de hepatite C, então ela ficou muito mais aumentada por 100 mil habitantes, E comparando com a mortalidade, a hepatite C é a que mais mata, cerca de 76,1%, e a B mata bastante também, 21,3%, mas menor do que a C ainda, Um pouco mais falando agora sobre o Brasil, são mais de 200 mil casos de hepatite B no Brasil e comparando tanto do ano de 2009 quanto de 2019, o número de homens afetados é maior do que de mulheres e se prende na idade entre os 30 aos 50 anos, tem uma maior taxa de contaminados. Aqui, crianças menores de 5 anos também tem um pouquinho, e nessa idade entre elas tem menos. Agora, entrando um pouco na parte de fisiopatologia, então as pessoas sim são capazes de produzir anticorpos contra o vírus, só que eles só vão ser eficientes na corrente sanguínea, antes do vírus conseguir se instalar nos hepatócitos. Quando o vírus se instala no hepatócito, então ele vai se multiplicar e na membrana do hepatócito vai expressar seus antígenos. O corpo, então, vai fazer o quê? Vai desenvolver uma resposta imune de células T CD8 citotóxicas. E essas células que vão lesar o tecido. Então, o dano hepatocelular não vem diretamente do vírus, mas sim do nosso sistema imune que tenta combater esse vírus. Aqui nessa imagem eu mostra que uma resposta efetiva contra o vírus, então, vai fazer com que haja uma doença aguda que vai ser resolvida pelo próprio sistema imune. Vai ter alguns sintomas,
mas vai ser resolvido. Se a gente tem uma resposta imune mais limitada, a doença pode se desenvolver como crônica e ainda assim pode evoluir para uma hepatite fulminante, um carcinoma hepatocelular primário ou até cirrose. Vale lembrar que os bebês, aqui como está mostrando aqui, eles têm maiores chances de adquirir uma doença crônica, porque o sistema imune deles não está totalmente formado, então eles podem desenvolver uma doença crônica com maior chance. Aqui mostra também a transmissão, né, as vias de transmissão, e aqui os anticorpos, se eles conseguem deter o vírus antes de chegar no fígado, vai evitar a disseminação da doença. Caso não aconteça, né, a gente vai ter a doença em si. Depois de um tempo da doença, vai ter o aumento, então, daqueles antígenos, o HBS e Ig no soro, que vai bloquear a ação dos anticorpos neutralizantes. Também, quando formar um complexo, que é o antígeno mais o anticorpo, que é o anti-HBS, vão desenvolver reações que são de hipersensibilidade do tipo 3, que pode levar a problemas como vasculite, como a artralgia, erupção cutânea e até dano renal. Então, passando aqui. Então, aqui estão as principais manifestações clínicas, que são febre, mal-estar, enjoo, vômito, fraqueza, anorexia, urina cor de café, icterícia, perda de apetite e dor abdominal, entre outros sintomas. E vale lembrar que os sintomas são observados depois de 35 dias que a infecção já se instalou. Agora, falando um pouco de cada uma, vamos entrar na infecção aguda. Então, aqui mostra um quadro que a hepatite B aguda pode, em 90% dos casos, ser resolvida, em 1% dos casos pode evoluir para uma hepatite fulminante, e em 9% dos casos pode, então, ultrapassar de 6 meses. Quando passa de 6 meses que a pessoa já está infectada com o vírus, ela pode evoluir para uma hepatite crônica. E aí, com essa hepatite crônica, se ela for ativa, então pode ocorrer cirrose, o carcinoma celular hepático, como eu já falei antes. Algumas pessoas, aqui mostra 50% pode se resolver, mesmo depois de 6 meses, e não entrar numa hepatite crônica, mas aí não é tanto. Então, a infecção tem um longo período de incubação. E como que acontece o acompanhamento nessa fase aguda de um paciente que tem a hepatite B que descobriu há pouco tempo? Então, ele vai ser avaliado clinicamente e ele vai ter que fazer exames regularmente, de mais ou menos 30 a 30 dias. São os exames para avaliar se tem uma lesão hepatocítica, como as transaminases, né? E função hepatocítica também, e ver se a função está correta. Aí tu vê o tempo da protombina, a dosagem do fator 5, entre outros exames que é feito. Entrando na infecção crônica, então, quando passar de 6 meses e a pessoa ainda vai ter essa doença, que ocorre mais ou menos de 5 a 10% dos portadores, então, 1/3 dessas pessoas vão apresentar uma destruição do fígado. Podem vir a ter cirrose, insuficiência hepática ou o câncer. E 2/3 dessas pessoas vão apresentar uma hepatite passiva ao longo do tempo. A presença do HE Ag positivo, ele significa que se ele vir com uma carga viral baixa, é feito um monitoramento de 6 em 6 meses. Mas se a carga viral estiver alta, que é feito através do PCR, né, deve ser feito tratamento. O mesmo para o anti-HBe. Só que o anti-HBe, quando ele é encontrado, ele é um pouco pior, porque pode sinalizar que o vírus pode estar mutante, sendo mais agressivo do que o normal, ou que está tendo alguma mudança no curso da doença. Então, é feito o tratamento também. O carcinoma hepatocelular primário atinge 80% dos casos relacionados com hepatite B e é o tumor mais comum no fígado e muitas vezes pode ser fatal. Não se sabe muito bem como que o vírus interfere no câncer, mas são hipóteses, né, que a integração entre o genoma celular e o viral pode causar uma instabilidade genética, que vai levar a mutações que promovem o câncer. Em pacientes imunossuprimidos, que são os pacientes que já têm uma hepatite B que estariam em um período de latência, não estão ativos, né,
Tem que ter o cuidado quando for usado quimioterapia e uso de imunossupressores para doenças autoimunes ou fazer transplante de órgãos, porque pode levar a uma reativação da hepatite B, que pode ser muito mais intensa e muito mais grave. Agora entrando um pouco na parte do diagnóstico, então o diagnóstico pode ser feito através da clínica, olhando sintomas e tal, e pedindo exames, é claro. Então a sorologia, através dos testes dos antígenos, como pode ver nessa tabela, conforme a presença de tal antígeno ou anticorpo, a gente pode saber se a infecção é aguda, crônica, ativa, infecção prévia ou já resolvida e uma imunidade vacinal. A vacina, a gente vai ter o anti-HBs presente e os outros não. Numa infecção aguda, a gente vai ter o HBsAg, o antígeno, e o anti-HBc total, que é que mostra o que é o total. A infecção crônica ativa, a gente tem o HBsAg, o anti-HBc total e nenhum dos outros dois. Esqueci de falar que na infecção aguda também tem o anti-HBc e IgM. E numa infecção prévia ou resolvida, a gente vai ter o anti-HBc total e o anti-HBs, que esse é o que diz que a pessoa está protegida ou está então com uma infecção resolvida, com os anticorpos, na verdade. Também pode ser feito o PCR para determinar a quantidade do vírus que está no corpo de uma pessoa e aqueles outros exames que eu comentei antes também, para ver se está tendo ou não uma lesão no fígado, como as transaminases, né? Dá para fazer também biópsia para auxiliar o diagnóstico, né? Para ver se a doença está evoluindo ou como está ocorrendo a doença. Mas principalmente pela sorologia, através desses exames de anticorpos aqui. Então, entrando no tratamento, os bebês que são filhos de mães portadoras de hepatite B crônica recebem imunoglobulina e as pessoas com doenças crônicas elas tomam lamivudina, intercavir e entre outros, que visam suprimir a replicação viral e reduzir a lesão hepática. E vale ressaltar também que a hepatite B crônica não tem cura, então eles têm que ter cuidado, fazer exames regularmente e tomar medicação. Aqui é o esquema vacinal, então a vacinação é feita a partir de fragmentos virais, então não vão levar a doença, e são feitas em 3 doses, que ocorrem mais ou menos em 6 meses. E ela é efetiva e sem complicações. E aqui tem o esquema, como é feito em recém-nascidos, em gestantes, pessoas não vacinadas. Vale ressaltar que a nossa turma comentou que a maior parte das pessoas fizeram vacina e algumas, depois de fazer o exame para ver se elas estão com a imunidade contra esse vírus, não apresentavam imunidade. Mas os estudos dizem que a vacinação é sim efetiva. Não se sabe direito por que essas pessoas não estão com a imunidade boa. Então, entrando um pouquinho no prognóstico, então, a recuperação da maior parte das pessoas com a hepatite B aguda é boa, então o prognóstico é positivo. Mostrei naquela imagem também anteriormente que 90% das pessoas vão sair dessa hepatite B aguda. Porém, algumas podem evoluir para crônica. E 20% dessas pessoas que evoluem podem desenvolver lesões hepáticas, como comentado já anteriormente, como aqui eu botei o exemplo da cirrose. Então, eu já falei bastante, mas vale destacar a prevenção. Usar preservativos em todas as relações sexuais, não compartilhar seringas, agulhas, escova de dente, lâmina de barbear ou depilar, entre outras que tenham contato sanguíneo, né? Usuários de drogas inaláveis não devem compartilhar cachimbos ou canudos, né? Utilização de material descartável ou esterilizado nos serviços de saúde e utilização de material descartável ou esterilizado para realizar tatuagens, colocar piercing e no salão de beleza. Então, vale destacar que a prevenção é necessária. Agora, o cuidado da saúde quando a pessoa já tem, então, a hepatite B crônica, como mostra aqui na imagem, evitar bebidas alcoólicas. Aqui ele está bem representado como hepatite B por causa da icterícia, né, os olhos amarelos. Então, evitar bebidas alcoólicas é necessário, né? E também evitar alimentos gordurosos, porque a obesidade, o colesterol alto, os triglicerídeos e a resistência à insulina são fatores de risco, porque eles vão acabar afetando muito mais o nosso fígado e aí pode prejudicar ainda mais. E, com certeza, além de uma dieta saudável, deve-se fazer exercícios físicos
para manter a saúde boa. Agora falando um pouquinho sobre hepatite B e transplante hepático. Então, o tratamento de transplante é muito escolhido para hepatite B fulminante porque ela é muito grave, né? Então a pessoa precisa de um transplante logo, senão ela vai morrer. Ou então uma cirrose avançada ou hepatocarcinoma. Aí vem a discussão se é benéfico, porque há um tempo atrás, seria uma década atrás, eles não achavam que era benéfico, porque a pessoa muitas vezes podia ainda ter o vírus e desenvolver na parte do fígado nova. Mas atualmente isso não acontece, porque eles estão usando medicamentos, né? Que aí eles utilizam imunoglobulina e um análogo do nucleocídio, a lamivudina, por exemplo. E aí, então, o que ocorre é que esse transplante ele é feito e as expectativas sobre ele são boas, as pessoas acabam por não desenvolver de novo e conseguem ter uma vida muito melhor. Aí vale lembrar aqui também que o Julho Amarelo é o mês da conscientização sobre as hepatites virais, aí eu botei aqui algumas propagandas, tem bastante do governo do estado do Ceará, então acho que eles trabalham bastante com isso. E só para lembrar mesmo, essas são as referências que eu usei no meu trabalho e muito obrigada pela atenção.